Fala galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 21 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível C. Olha só o que diz essa questão. Ângelo desenhou duas linhas formando um ângulo reto. Qual o menor número de linhas extras, menor número, beleza, de linhas extras que ele pode desenhar dentro desse ângulo reto, que é o que está aqui, né, acima de mim, para que qualquer um dos valores, olha só, o valor 10, 20, 30, 40, 50 até o 80, ele seja formado por um par de linhas escolhidas, beleza? Então, basicamente é isso. Ou seja, inicialmente ele desenhou aqui, olha só, vou fazer aqui o ângulo reto, beleza? Desse lado. Aqui a nossa linha vertical, né? Aqui a nossa horizontal. Aqui está o nosso ângulo reto, galera. Basicamente o que a questão está falando, eu vou ter que desenhar, né, a menor quantidade possível de linhas extras, de modo que eu pegue duas dessas linhas, qualquer uma dessas, né, e tem que me dar todos esses resultados aí, de 10 a 80, beleza? Então a gente tem que imaginar situações, né, ou criar combinações de modo que a gente vá decompor esses valores na soma de outros valores, beleza? Agora, se a gente imaginar isso, por exemplo, né? Sei lá, o 30 ele pode ser 10 mais 20, beleza? É mais ou menos essa situação que eu estou querendo colocar para vocês, ok? Então, a partir desses valores, a gente pode imaginar que, por exemplo, o 10, ele não dá para decompor ele em nenhuma desses outros valores que a gente tem aqui, né? Então, obrigatoriamente, a gente tem que ter um segmento, uma linha representando 10, beleza? Então, o que a gente pode começar aqui nesse ângulo reto? Eu posso aqui começar fazendo um segmento, né, que me dê 10 graus, tranquilo? Colocar mais ou menos aqui, não precisa ser, né, extremamente certo, beleza? Então, isso aqui representa 10 graus, tranquilo. Por que isso? Porque eu não posso decompor o 10 em nenhum desses outros valores. Só que se você notar, né, eu fiz o 10, aqui a gente pode riscar o 10. Só que quando eu faço a linha para representar o 10, eu já tenho também o 80. Por que eu tenho o 80? O 80 porque o ângulo, as linhas pretas formam 90 graus, e se eu pegar dessa linha preta até a vermelha, eu tenho os 90 menos os 10 que eu criei. Então, quando eu faço 10, automaticamente me dá o 80, beleza? Então aqui eu não preciso mais também representar o 80, tranquilo? Agora a gente pode criar outras situações, imaginar decomposições. Por exemplo, o 20, né? Tem como criar o 20, a única decomposição que a gente poderia utilizar é tipo 10 mais 10, beleza? Então, na verdade, o 20 também a gente não pode fazer essa decomposição. Tranquilo? A menos que a gente faça subtrações, como tipo 70 menos 50, só que para ter o 70, eu tenho que ter o 20, né? Ou pelo menos a soma de dois outros, sei lá, 30 e 40, beleza? Então aqui é mais fácil, por exemplo, a gente criar também um segmento para o 20, porque com ele a gente também pode criar outras decomposições. Então aqui, por exemplo, ó, eu posso fazer mais um aqui, né? Onde o total, ou seja, isso tudo será 20. Porque daí, né, com esse total sendo 20, é como se esse pedacinho aqui fosse 10, né? Lembre-se disso também. Mais 10. Então, até agora eu criei dois segmentos, beleza? E observe, com esses dois segmentos eu já tenho quais angulações? Eu tenho o de 20 agora, né? Obviamente, então o de 20 aqui, ó, eu posso cortar, beleza? Só que quando eu criei o de 20, eu também criei outro segmento. Eu criei esse daqui, ó, que é 90 menos 20. 90 menos 20 dá quanto? Isso mesmo, dá 70, né? Então aqui, ó, automaticamente, eu também criei o 70, beleza? Então até agora a gente tem esses ângulos aí. Agora observe que a gente tem que fazer o 40, o 50 e o 60. O 60 eu posso fazer com combinações de 20 e 40. O 50 eu posso fazer com combinações de 30 e 20, beleza? E o 40 eu posso fazer com 30 e 10, ok? Observe que se eu quiser, né, o 50 eu posso representar com 20 com 30, o 60 com 30 e 30, e o 40 com 20 e 20, beleza? Ou 30 e 10. Ou seja, sempre tem 30 e sempre tem 20. Mas como eu já coloquei o de 20, então necessariamente eu tenho que colocar o quê? Um de 30, beleza?
um de 30 ou um que forme, né, a subtração forme 30. Como assim uma subtração forme 30? Olha só. Se, por exemplo, se eu criar aqui um de 60, eu sei que aqui o final será 30, não é isso? Então, observe que quando eu crio, por exemplo, o de 60 aqui, automaticamente eu estou criando também o de 30. Isso tudo aqui é o de 60, olha só. Isso tudo aqui é o 60, beleza? Então, vou colocar aqui 60. Então, automaticamente, isso aqui é 30. Por quê? Porque o ângulo reto total é 90. Se eu tiro esse 60, o finalzinho ali é 30. Então, observe que agora eu criei o de 60. Então, exclui o de 60, né? Isso me dá o de 30. Beleza, exclui de 30. Será que com essas combinações aqui a gente pode criar o de 40 e o de 50? Se você observar uma coisa interessante, olha só. Esse aqui todo, ele é 60, né? Pegando esse segmento e o próprio segmento preto. Só que esse pequeno aqui é de quanto? De 10, né? Então, observe que se eu pegar desse tamanho até esse tamanho, eu tenho 60 menos 10. Que me dá o quê? Me dá o 50, isso mesmo. Será que dá para fazer isso da mesma forma com o 20? É claro, né, meu povo? Olha só, se eu tenho que esse aqui é o 60 e eu pego somente até aqui, né? Então é 60 menos 20 que tem aqui embaixo, isso me dá o 40. Então significa que com 3 retas a mais, a gente consegue representar todas as angulações pegando apenas um par de linhas. Ok? Olha, observe que são todas riscadas. Então, né, aqui nosso gabarito, obviamente, é a nossa letra B. Beleza, galera? Galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 22 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível C. Olha só o que diz essa questão, ó. Alguns castores e alguns cangurus formaram uma roda. Há 3 castores no total e não há quaisquer 2 castores que estejam ao lado de um terceiro castor. Isso significa que eles não podem ficar juntos, certo? Há exatamente 3 cangurus que têm pelo menos um canguru como vizinho. Pelo menos que tem que ser um, beleza? Ou mais. Qual é o maior número possível de cangurus que podem estar nessa roda? Galera, primeiro passo, vamos fazer a roda aqui, né? Então aqui o nosso círculozinho, nossa circunferência, beleza? E agora a gente vai distribuir. Eu vou representar os castores com a letra K, para a gente não confundir com C que eu vou colocar de canguru, beleza? Então, os castores a gente tem que dispor de qual maneira? Olha só, eles não podem ficar os 3 juntos e a gente quer a maior quantidade possível de canguru. Então, a gente tem que deixar eles separados para a gente ter a maior quantidade possível, ok? Como aqui ele fala que 3 cangurus têm pelo menos um canguru como vizinho, como a gente pode começar a dispor esses cangurus? A gente pode colocar cada um entre cada 2 castores, né? Então eu posso colocar um canguru aqui e um canguru aqui inicialmente, certo? Só que a gente tem que 3 cangurus têm pelo menos um como vizinho. Então a gente vai começar colocando aqui um, ó, para ter como vizinho, beleza? Observe que quando a gente faz isso, a gente tem aqui, ó, vou fazer essa análise com você, vou colocar aqui mais para cima. O canguru 1 e o canguru 2, que estão vizinhos aqui. Observe que o canguru 1 tem como vizinho o canguru 2. Porém, da mesma forma, o canguru 2 tem vizinho como o canguru 1. Então, só com esses dois aqui, a gente já tem 2 cangurus, o canguru 1 e o canguru 2, que tem pelo menos um canguru como vizinho. E ele fala que são exatamente 3. Então, significa o quê? Que eu não posso colocar, por exemplo, outro canguru em outra posição aqui. Porque senão a gente teria 2 daqui que tem pelo menos um como vizinho, mais 2 daqui, então formaria 4, certo? Então significa com essa análise que eu não posso colocar esse canguru nem nessa posição, muito menos nessa posição. E será que funciona então eu colocando junto com os dois cangurus que já estão lá? A gente vai fazer essa análise agora, olha só. Vou trazer o canguru 1 aqui um pouquinho mais para baixo, né? E vamos colocar um canguru 3 aqui. Olha só, o canguru 3 tem como vizinho o canguru 1. Então já é um canguru que tem pelo menos um vizinho. O canguru 2 tem vizinho o canguru 1. Então já é outro. E o canguru 1, ele tem vizinho pelo menos um canguru, que é o 2
ou 3, beleza? Pelo menos significa que é 1 ou mais. Então, colocando nessa disposição, a gente tem exatamente 3 cangurus, que tem pelo menos um canguru como vizinho, né? E aqui a mesma disposição dos castores. Então, no total, a gente tem quantos cangurus aí no máximo? 3, 4, 5. 5 cangurus, isso mesmo, meu povo, olha só. Letra B é a nossa alternativa certa. Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 23 da Olimpíada Canguru da Matemática. Olha só, a prova de 2023, nível C, beleza? Olha só o que fala essa questão, ó. Berta escreveu o número 1015 como uma soma de números formados somente pelos algarismos 7. Ela usou o algarismo 7 um total de 10 vezes. Essa continha que está aqui, beleza? Aqui acima de mim. Tranquilo, conforme mostrado na figura, beleza. Agora ela quer escrever o número 2023 também como soma de números formados por somente algarismo 7, beleza? Usando o total de 19 vezes, são 19 algarismos 7. Quantas vezes ela irá escrever o número 77? Galera, primeiro, né, a gente vai ter uma soma de diversos valores, beleza? Deixa eu colocar a câmera um pouquinho para cá. E o resultado final tem que ser 2023. Tranquilo, né? Só que quando a gente faz essa soma, né? Observe que para a gente ter número 3 aqui no final, como é um múltiplo de 7, quantas vezes eu tenho que escrever o 7 para ficar final 3? Galera, 7 vezes 9, 63. Não tem nenhum outro número na tabuada que a gente multiplique por 7 para ser final 3. Então eu sei que aqui a gente já tem 9 sets, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não vai caber, né? Vou fazer menorzinho, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Temos 9 sets. Só que quando a gente somar, né? É uma soma, uma adição, beleza? Quando a gente somar tudo isso aí, vai ser o quê? Vai ser 63, né? Fica o 3, vai 6. Então vai o 6 aqui, ó. Beleza? Vai o 6. Só que agora, com esse 6, tem que dar final quanto? Final 2, né? Então, a gente vai somando 7 até dar um final 2. Então, pode ser aqui, ó, 7, né? O primeiro 7 a gente vai ter o quê? 13, né? Que a gente tem que somar com 6, beleza? 13, aí mais 7, vai ser quanto? Isso mesmo, vai ser 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62. Então, com essa quantidade de sets, a gente tem 62. Fica o 2 de novo, né? E vai 6, ou seja, vai outro 6 aqui, beleza? E agora a gente tem que completar em 20, beleza? Ó, 0, 2, tem que completar 20. Já tem 6. Com 7 fica quanto? 13. Com o outro 7 fica 20, né? Fica o 0, vai 2. E a gente desce o 2. Então, aí, com essa quantidade de sets, a gente conseguiu escrever o 2023. Será que tem 19? Vamos contar, né? Porque o objetivo tem que ter 19. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 com 3, 16. Com mais 3, 19. Sim, tem 19. Mas a pergunta é quantas vezes a gente escreveu o 77? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nosso gabarito aqui, meu povo, letra E, beleza? Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 24 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível C. Olha só o que fala essa questão. Uma formiguinha caminha pelos lados de um triângulo equilátero. Isso aqui é extremamente importante, viu, galera? As velocidades com que ela caminha ao longo dos 3 lados são 5 centímetros por minuto, 15 centímetros por minuto e 20 centímetros por minuto, conforme mostrado na figura que está aqui, beleza? Qual é a velocidade média, ó, média, beleza? Da formiguinha em centímetros por minuto ao dar uma volta inteira no triângulo. Galera, primeira coisa que a gente pode analisar nesse triângulo, beleza? Como é um triângulo equilátero, todas as medidas são iguais, primeira coisa, né, que a gente já sabe, beleza? E também que aqui, ó, a quantidade de tamanho, o tamanho dos lados e o tempo, ele é uma medida aqui proporcional, diretamente proporcional. Quanto maior o lado, mais a formiguinha vai gastar tempo proporcionalmente. O que isso significa para a gente?
que, se for calcular a média, como são medidas proporcionais, não importa quanto mede o lado, beleza? A velocidade média vai ser o mesmo valor, que é a distância sobre o tempo. Ou seja, se não importa quanto é o lado do triângulo, eu posso colocar o lado que eu quiser, ok? E qual o valor que eu vou colocar? Eu vou colocar o valor que é mais fácil, né? Primeiro, vou tirar o MMC entre 5, 15 e 20 para ficar um número divisível pelos três valores. O MMC entre 5, 15 e 20 é 60. Então, eu vou usar, você pode usar qualquer valor, vai dar a mesma resposta. Mas eu vou usar como se esse triângulo tivesse lado 60 centímetros. Então, aqui, ó, cada lado 60 centímetros. Lembrando que, como é proporcional, não importa qual o tamanho de lado que você vai colocar. Isso é o de menos, beleza? Mas eu colocando 60 vai facilitar a minha vida. Porque, olha só, se tem 60 centímetros de lado, quanto tempo ela vai gastar para ir desse ponto até esse ponto, do ponto A ao ponto B? Ela vai gastar 60 dividido por 5, porque ela anda 5 centímetros a cada minuto. 60 dividido por 5 dá 12, né? Então aqui ela vai gastar 12 minutos, ok? Minutos. E de B a C vai gastar quanto tempo? 60 dividido por 15, que é 4. Então vai gastar 4 minutos. E aqui embaixo, ó, que são 20 centímetros por minuto. 60 dividido por 20, que dá 3. Então aqui embaixo ela vai gastar 3 minutos. E como a gente calcula a velocidade média, meu povo? Velocidade média, distância. Qual a distância total que ela percorreu? 3 vezes 60, 180 centímetros. Em quanto tempo? 12 mais 4, 16, mais 3, 19 minutos. Então, o nosso gabarito, olha aí, está na cara, né? 180 sobre 19. Fala, galera, vem comigo fazer a resolução, olha só, da questão 25 da Olimpíada Canguru da Matemática, beleza? Prova de 2023, nível C. Olha só que fala essa questão. Branca de Neve organizou um campeonato de xadrez para os 7 anões. Cada anão jogou uma vez com cada um dos outros anões. Na segunda-feira, Zangado jogou uma vez. Então, eu já vou colocando aqui as informações, né, galera, para a gente facilitar a nossa vida. Então, olha só. Zangado eu vou representar com Z, beleza? Então, o Z jogou uma vez, beleza? A Tim jogou 2 vezes. Então, o A aqui, ó, 2 jogos. Aí a gente tem Soneca 3, né? S 3. Dengoso 4. Então o D 4 vezes. Feliz 5. F 5 jogos. Mestre 6 vezes. Então aqui o Mzinho, né? 6 jogos. Beleza. E a pergunta é: quantas vezes Dunga jogou na segunda-feira? Então, galera, ele quer saber o Dunga, né? Dunga. Aqui a gente vai colocar basicamente a quantidade de jogos do Dunga, beleza? Então, olha só. A gente vai começar a pensar no que, galera? Vamos começar pelo mestre, né? O mestre, ele jogou quantas partidas? Ele jogou 6 partidas. Jogar 6 partidas significa o quê? Obviamente ele não joga com ele mesmo. Então ele jogou uma partida com o Feliz. Então o Feliz ficou com 4 partidas, beleza? Jogou uma partida com o Dengoso. Então ficou com 3 partidas para jogar só. Jogou uma partida com Soneca. Agora ele só tem 2 partidas para jogar. Uma partida com o Atchin. Então aqui ele ficou com uma partida para jogar. Jogou uma partida com o Zangado, então aqui o Zangado não joga mais, beleza? Observe que ele jogando com todos esses que estão citados na esquerda, ele fez 5 jogos. Porém, na informação fala que ele jogou quantas vezes? 6 vezes. Então, para ele ter jogado 6 vezes, obrigatoriamente, ele tem que jogar uma com Dunga. Então aqui eu vou colocar um tracinho pro Dunga, que representa um jogo dele, beleza? Então, qual a outra informação que a gente tira a partir disso, né? Significa, ó, que o Zangado, né, como ele jogou somente uma partida, essa partida que ele jogou foi justamente com o mestre. Porque para o mestre jogar 6 partidas, ele tem que jogar com todos, porque a gente tem 6 adversários, beleza? Então, para essa informação aqui ser verdadeira, o Zangado tem que ter jogado com o mestre. E como o Zangado jogou somente uma partida, ele não fará mais parte aqui, ó,
das nossas contas, beleza? Ele agora está de fora. Tranquilo, agora a gente vai para outra informação, né? A outra informação é que o Feliz jogou 5 partidas, beleza? Só que uma partida dele já foi com o mestre. Então restaram 4 partidas para ele jogar com o resto do pessoal. Então, uma ele jogou, né, obviamente, aqui com o Dengoso, beleza? Então o Dengoso fica 2 partidas, aqui fica uma partida, aqui fica nenhuma partida. Então observe que o Feliz, ele tinha 4 partidas para jogar, porque uma já jogou com o mestre, beleza? Só que dessas 4, 3 ele jogou com esses daqui que estão na esquerda. Sobrou uma. Então, como sobrou uma, obrigatoriamente essa uma partida foi com o Dunga, isso mesmo. Então coloquei aqui, ó, outra partida para o Dunga, beleza? E a partida aqui do Feliz, né? Como ele jogou aí com o Atin, significa que o Atin também bateu 2 jogos. Como ele bateu 2 jogos, né? Significa que agora também ele está fora das nossas análises, beleza? Agora a gente continua para o próximo, né? Observe que agora a gente está seguindo sempre esse padrão, né? Quem é o outro? O outro é o Dengoso, não é isso? O Dengoso ele jogou 4 partidas, beleza? Só que como ele jogou uma com o mestre e outra com o Feliz, só restam 2 partidas para ele jogar. Olha só, 2 partidas. Obviamente, uma delas foi com o Soneca, beleza? E como não tem outro para jogar, porque ele já jogou com os outros, ou a outra partida é justamente com o Dunga, né? Então, com isso, seguindo a mesma linha de raciocínio, o Soneca já era aqui, ó, porque todas as partidas deles esgotaram, beleza? E aqui o nosso Dengoso, né? Ele jogou uma com Soneca, então ele ficou somente com uma partida, beleza? E aqui para acabar, né? A gente tem então que o Dunga jogou quantas partidas aí obrigatoriamente? Isso aí, ele jogou 3 partidas. Lembre-se que esse 1 aqui é justamente essa partida que ele jogou, beleza? Porque eu excluí a partida do Soneca e a outra partida é justamente com o Dunga, beleza? Então aqui também já era e os outros o Feliz e o Mestre já estavam esgotados, beleza? Que a gente fez a análise. Então aqui, ó, para isso aí tudo ter acontecido, o Dunga precisou jogar 3 partidas. Então nosso gabarito, olha só, isso mesmo, meu povo, nosso gabarito letra C, beleza? Então aqui, né, resolução da 25ª questão. E galera, se você está gostando das resoluções, deixa nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Isso aí incentiva a eu continuar fazendo todas essas resoluções, beleza? Então se inscreve aí, deixa o like e compartilha. Tamo junto e é nóis!